Olá, pessoal. Então, hoje, dia 16 de março de 2024, estamos iniciando o período da tarde do segundo seminário, Modelo Exerciência. Pela manhã, vocês viram vários assuntos, desde explicando, né, como é que é esse modelo de intervenção, vocês viram um pouco sobre formas de registro da área inclusiva, vocês viram sobre o M100, que é um projeto também de é, é, ensino de habilidades pré-requisitos para participação em esportes coletivos. Vocês viram também sobre o espectro feminino. Então, com a professora Gabriela, viram sobre a entrevista também. Então, foram conteúdos bastante amplos e bastante sofisticados, né? Todos eles disponíveis, toda essa tecnologia disponível para a comunidade. E no período da tarde agora, né, num exercício que a gente tem de levar é, protagonismo para além daquilo que tem sido, num primeiro momento, desbravada, né, por mim nessa área de reformulação ou redefinição, reconceituação do educação física especial e dando protagonismo para que outras pessoas levem isso, né? Eu convidei o professor Felipe, que ele é uma das pessoas mais dedicadas que já atuou sobre o modelo exerciência de intervenção, para falar de um dos temas que é um dos mais difíceis, que talvez seja um dos assuntos que precisam maior aprofundamento, que é a prescrição de exercício físico baseada em avaliações comportamentais de desenvolvimento. As avaliações comportamentais de desenvolvimento não é a única fonte que a gente tem para definir objetivos significativamente importantes, né? Nós temos a própria entrevista, que foi tratada pela manhã, foi tratado em algum momento também sobre e a Aline vai trazer um pouquinho também, a Jéssica passou rapidinho, mas que também o Luiz também tratou, que tem a avaliação de barreiras em testes motores. Nós também temos o próprio PEI, que é o Plano de Ensino Individualizado, ou Plano de Intervenção Comportamental, com sinônimos, né, desse documento, que traz um conteúdo personalizado e particularizado de intervenção, mas talvez talvez a principal fonte para a gente pegar são os marcos do desenvolvimento e são habilidades funcionais que o indivíduo se apresentasse, teria mais chance de participação inclusiva. Então, o professor Felipe, ele se debruçou sob nossa orientação e também externamente, pegou o caminho das pedras e foi com as suas próprias pernas reconhecer sobre avaliações comportamentais aí, e ele vai falar muito bem sobre isso. Então, o treinamento dele também, embora ele já esteja muito bem treinado, agora treinar na minha frente, treinar na frente dos colegas, é um outro exercício, se preparando aí para os congressos que ele também tá se empenhando. Então, talvez algumas pessoas possam se confundir, só para trazer isso bem rápido, né? Educação física especial, como o professor Luiz falou, é um campo de atuação, um campo de pesquisa, é uma sub-área da educação física. Para atuar nessa área, você pode ter orientações de diversas maneiras, vamos chamar de perspectivas. O modelo exerciência é um modelo para atuar em educação física especial. É uma forma, uma linha de raciocínio, né? Uma lógica de combinações de ações para você atuar nessa área. Não é a única, não precisa ser a única, mas atualmente ela é por conta desse pioneirismo que a gente trouxe. Mas a ideia é que haja outras possibilidades de atuar nessa área que não sejam necessariamente seguindo o modelo exerciência. E o que o professor Felipe vai trazer é uma orientação do modelo exerciência para atuar em educação física especial. E aí um recorte que o professor Luiz trouxe é ali, né? Como é que você seleciona a partir das avaliações comportamentais? Alguém deve falar assim: ah, meu filho tem VB-MAP, meu filho tem ABLS, meu filho usa o checklist Denver, usa o modelo Denver de intervenção. Como é que a educação física vai combinar com isso, né? Como é que os objetivos vão ter convergência? Mas será que o profissional vai fazer o trabalho de fono, vai fazer o trabalho de TO, vai fazer o trabalho do psicólogo? Poxa, que confusão é essa? Então, professor Felipe, explica para a gente um pouco sobre isso. Explicar um pouquinho, professor. Deixa eu compartilhar a tela com vocês. Tá aparecendo para todos? Tá ok? Sim, tá ótimo. Perfeito.
Então, primeiramente, boa tarde a todos, tá? Quero agradecer a presença de vocês, por estarem aqui prestigiando o segundo seminário do Modelo Exercência, né? A minha apresentação é dos colegas que também já apresentaram e dos que vão vir apresentar ainda. Eu me chamo Felipe Correa Volpe, sou profissional de educação física aqui da cidade de Curitiba, no estado do Paraná. Sou também professor e ex-atleta profissional de artes marciais, né? Que foi por onde eu construí bastante da minha jornada dentro dos esportes, né? E hoje vou estar explicando para vocês um pouquinho sobre a prescrição do exercício físico baseada em avaliações comportamentais de desenvolvimento, e foi o que o professor Paulo antecipou para todos aqui, né? Então, como o professor Paulo disse, né, dentro do ramo da educação física especial, a gente traz como perspectiva de atendimento os princípios da análise do comportamento, né, as sete dimensões da ABA. E mesmo profissional de educação física, a gente busca fazer isso também, né? Trabalhar dentro dessa mesma perspectiva de atendimento que os outros profissionais da equipe multidisciplinar também trabalham. E dentro da área da educação física, a gente vê que é muito comum a gente priorizar principalmente aspectos físicos e motores na hora de planejar nossa intervenção, né? E aí faço essa pergunta um pouco provocativa logo de início, né? Por que olhar prioritariamente para as áreas motoras e físicas? E por que que a gente tem essa visão, né? Talvez por conta da nossa formação ser muito voltada para essa área de preparação física, preparação esportiva, né? Mas a gente tem que lembrar que nós somos profissionais de educação física e não educadores físicos, né? Inclusive, essa terminologia hoje já nem é mais utilizada, educador físico. Porque a gente não educa apenas o físico, né? A gente trabalha, através da educação física, o ensino de várias outras habilidades que não só a física e motora, né? Até porque hoje, se a gente for pensar no atendimento a pessoas com um transtorno do espectro do autismo, e for utilizar apenas aquelas ferramentas que estão na nossa mão e sob nosso controle, que seriam testes de avaliações motoras, se a gente for pegar esses testes, essas avaliações, a gente vai ver que nenhuma delas vai determinar grau de comprometimento do TEA, do transtorno do espectro do autismo. A gente sabe que pelo DSM-5 ele é caracterizado por deficiência persistente na comunicação e na interação social, e também por padrões restritos e repetitivos de comportamento, de interesse, de atividade, de movimentos, né? E nenhum teste de avaliação motora vai trazer para a gente indicativos com relação ao transtorno do espectro do autismo em específico. Então, a nossa intervenção, quando a gente fala de atendimento especializado em educação física, em educação física especial, ela tem que ser centrada em prioridades do aprendiz e não apenas segmentada na nossa área de atuação, né? Então, o exercício físico, ele precisa estar intervindo em comprometimentos decorrentes do autismo, quando a gente diz que a gente vai atender junto com uma equipe multidisciplinar, né? A gente vai fazer atendimento buscando tratar o autismo daquele indivíduo e não simplesmente exercitar o autista, né? Uma diferença muito grande em você praticar exercício físico com o autista e em você tratar características do autismo através do exercício físico, né? Então, para a gente determinar os objetivos da nossa intervenção, a gente precisa ir um pouquinho além da nossa área, né? A gente não pode simplesmente planejar os objetivos porque não disseram que são esses que a gente tem que intervir. Ó, essa criança está com um atraso porque ela não está pulando, então você, profissional de educação física, por favor, ensine essa criança a pular, ensine ela a jogar uma bola, vamos ajudar ela a perder peso. Tudo bem, isso faz parte da nossa atuação, uma atividade exclusiva do profissional de educação física, prescrever e aplicar exercício físico, mas a gente não tem que se limitar a isso, a gente tem que ir no que aquele aprendiz precisa, no que é prioritário para ele, e a gente pode utilizar o exercício físico apenas como ferramenta da intervenção e não priorizar o exercício para aquele aprendiz. Então, dentro disso que eu estou trazendo para vocês, eu quero trazer aqui algumas das formas como a gente pode estar utilizando o exercício físico, né? O exercício físico ele pode ser utilizado com função antecedente, que não é o que eu vou estar trazendo para vocês aqui hoje em específico, mas é uma das evidências muito fortes da prática do exercício físico para o tratamento do TEA. É ele com função antecedente a algumas atividades do dia a dia dele, seja acadêmica, seja de intervenção, seja cognitiva no ambiente escolar, né? E aqui é onde eu vou pegar muito com vocês, tá? A gente vai utilizar também o exercício físico como ensino direto de uma habilidade, onde a gente utiliza o exercício físico seja para ensinar ele a praticar aquele exercício, o que está tudo bem também. A única coisa que a gente não pode dizer é que isso seria um atendimento especializado, mas eu posso utilizar o exercício físico como uma resposta-alvo daquele aprendiz, como um comportamento que eu quero ensinar, ou posso, através do exercício, ensinar também outras habilidades para ele. Posso trabalhar também o exercício físico como generalização de uma habilidade que aquele aprendiz já conquistou, às vezes no 1 para 1, numa intervenção com um psicólogo, com um fonoaudiólogo, com um terapeuta ocupacional.
E também o exercício físico pode ser contingente a uma resposta à obra, ele pode ser a consequência de um comportamento, de uma resposta que a gente está esperando, tá? E dentro disso também eu deixei para o final da apresentação alguns vídeos que vão estar exemplificando um pouquinho desse contexto do exercício físico como resposta ou como consequência ao desempenho do aprendiz, tá? Mas vamos avançar aqui no que eu me propus a falar com vocês hoje. Quando a gente vai trabalhar também com o atendimento especializado em educação física, a gente tem que se atentar muito ao que a gente vai ensinar para aquela criança, para aquele aprendiz, para aquele indivíduo, como que a gente vai fazer o ensino dessa habilidade que a gente se propôs a ensinar. E aí, o que alguns colegas já falaram pelo turno da manhã, e acredito que alguns ainda irão falar também pelo turno da tarde, é a gente avaliar a aprendizagem. Como que a gente vai saber se esse aprendiz realmente adquiriu a habilidade que a gente se propôs a ensinar, tá? Mas eu vou estar batendo aqui muito hoje no o que ensinar e no como a gente faz para ensinar essas habilidades que a gente vai selecionar como alvo para a intervenção. Tá? Então, para isso, como eu já disse antes, a gente precisa estar transitando por outras áreas de, de trabalho, de atuação, né? A gente não pode se limitar apenas à parte do exercício físico, do movimento, a gente precisa ir um pouquinho conhecer um pouco das avaliações comportamentais, pelo menos a gente precisa compreender o resultado, os grids que são apresentados para a gente não vai aplicar. Até destaquei aqui, a gente vai fazer a compreensão e não a aplicação desses resultados. A gente não vai aplicar os testes de avaliação. A gente vai apenas observar, identificar quais são as prioridades através daquela avaliação que é realizada muitas vezes por um profissional da área da psicologia, pelo supervisor do caso. Tá? A gente vai precisar de um suporte para estar fazendo isso, né, para estar realizando esse atendimento de forma inter e transdisciplinar, porque a gente vai transitar por outras áreas do desenvolvimento, a gente vai trabalhar dentro de outras áreas de atuação também, tá? Então a gente precisa desse suporte. E aí eu, em exclusivo, tenho o suporte do modelo Exerciência, que foi onde eu aprendi a trabalhar nesse formato. Como o professor Paulo disse, eu fiz alguns outros cursos por fora, sim, né? Mas digo que mais de 90% do que eu sei e do que eu aplico hoje, eu aprendi dentro do modelo Exerciência desde 2021 até hoje, que é quando eu trabalho sob supervisão da equipe toda, né? Não só do professor Paulo, mas de toda a equipe do modelo Exerciência em conjunto. E aí, falando para vocês um pouquinho das avaliações comportamentais que existem hoje, né? Eu trouxe aqui alguns exemplos, mas vou destacar 4 dessa lista que eu trouxe para vocês, tá? Então, hoje existe o VibMap, existe o ABLA, né? Existe o Wables, o Wafels, o Social Save, Social Skill Solution, o Peers, o PIC, o IGLR, o Portage, o checklist do modelo Denver de intervenção, tá? Mas aqui em específico, eu vou estar conversando com vocês a respeito de 4 avaliações, tá? Destaquei aqui para vocês. Eu vou estar falando um pouquinho sobre o PIC, sobre o Wafels, desculpa, o Wables, sobre o checklist do modelo Denver e sobre o VibMap. Tá? Destacando que eu não vou estar indo a fundo sobre como que se aplica esses testes, tá? Até porque digo que eu não sou um profissional habilitado para dar o treinamento, tampouco para aplicá-lo. Tá? Então, vou estar aqui mostrando para vocês como é que a gente pode estar identificando através dessas avaliações quais são as prioridades do aprendiz e como é que a gente pode estar traçando o nosso plano de ensino dentro da educação física para cada aprendiz, se baseando na avaliação que é realizada com eles. A começar pelo VibMap, então. Tá? Que é uma avaliação padrão ouro, utilizada aí nas intervenções para indivíduos com espectro do autismo. Né? Ele trabalha em cima de marcos do comportamento verbal e tem programas de nivelamento, tá? Então ele tem 3 níveis dentro do VibMap, tá? Ele trabalha avaliando 170 marcos do desenvolvimento e é uma avaliação que a gente tem como parâmetro crianças com desenvolvimento típico de 0 a 48 meses. Tá? Então ele é subdividido em 3 níveis, como eu disse. O nível 1 seriam habilidades que a gente espera para crianças de 0 a 18 meses. Nível 2, habilidades esperadas para crianças de 18 a 30 meses. E o nível 3 seriam para crianças com idade entre 30 e 48 meses de idade. Tá? Há várias habilidades em cada nível desses que eu estou mostrando para vocês, né, que são avaliadas, incluindo mando, tato, imitação, habilidades de grupo, pré-acadêmica. Há também 24 possíveis barreiras que são avaliadas, barreiras de aprendizagem que são avaliadas dentro do VibMap, como, por exemplo, comportamento hiperativo, baixo contato visual. Tá? E há também uma análise combinada que ajuda a identificar os fatores críticos de aprendizagem daquele indivíduo. Tá? Então, isso também é utilizado, às vezes, até para desenvolver PACE na área acadêmica, né? Na área escolar, também é utilizado
essa análise combinada auxilia na elaboração dos PEIs. E aí, quando a gente entra em contato com uma supervisora do caso ou com um profissional responsável que aplicou esse teste, a gente solicita ali a avaliação com autorização da família para a gente poder ter acesso a como está o desenvolvimento do aprendiz em específico. E muitas vezes a gente pode receber apenas esse grid, tá? Que eu vou superficialmente aqui falar com vocês sobre ele, tá? Mas eu vou mostrar como comumente também a gente recebe na sequência. Então vocês vão ver que ali embaixo a gente tem os grids do nível 1, né? Que seriam dos 0 aos 18 meses, do nível 2 dos 18 aos 30 meses e do nível 3 dos 30 aos 48 meses. Se vocês forem ver, eles estão pintados com cores diferentes em cada coluna de habilidade. Então, por exemplo, ali a primeira coluna do nível 1 de mando, né, a gente vai ver que está toda pintada de amarelo e as laterais também estão todas preenchidas de amarelo. Ali para cima também tem um pouco de amarelo. Então, aqui a gente já consegue identificar que a cor amarela, principalmente por ter o nível 1 mais preenchido, seria a primeira data de avaliação desse indivíduo. Então, a pessoa que avaliou foi colorindo de amarelo as habilidades que ela avaliou quando a criança já possui aquela habilidade. E as habilidades que não são ainda alcançadas pelo aprendiz ficam em branco, como vocês podem ver ali no level 3, no nível 3 lá em cima. Tá? Se está em branco é porque ela ainda não foi alcançada pelo aprendiz ou não foi avaliada. Após, geralmente, 6 meses, um ano, é feita uma reavaliação. Então, é traçado um planejamento de intervenção identificando a prioridade do aprendiz, e após 6 meses, um ano, é reavaliado. E aí a gente vai ver que tem cores verdes também. Essas cores verdes seriam as cores que foram pintadas na reavaliação. São habilidades que foram conquistadas após 6 meses, um ano de intervenção, em cima do planejamento que já foi traçado. Então é reavaliado e é pintado de uma outra cor para a gente conseguir identificar a data da avaliação, qual habilidade ele já tinha, qual ele conquistou agora, e assim sucessivamente, né? Então, não vou saber explicar para vocês aqui porque não está discriminado se por exemplo, o laranja do nível 2 foi a terceira avaliação ou se o azul lá em cima foi a terceira avaliação, mas cada cor é equivalente a uma data em específico de reavaliação para a gente conseguir ter um controle de qual habilidade ele tinha na data daquela avaliação, qual foi conquistada após, se a intervenção auxiliou no ganho daquela habilidade que ele não tinha, né, ou se ele conquistou decorrente, às vezes, do próprio histórico de aprendizagem dele na vida dele, se ele conquistou alguma habilidade, não foi decorrente de uma intervenção específica, tá? Mas cada cor é equivalente a uma habilidade que ele foi conquistando num período de tempo de avaliação. Tá? E aí, aquele é o grid, né, onde a gente identifica quais são os gaps, que a gente pode estar traçando nossas intervenções dentro do contexto da educação física através dele, mas aqui é geralmente como a gente recebe. Tá? Além do grid, é apresentado para a gente também, de forma discriminada, quais são os objetivos prioritários daquele aprendiz. Né? Então, aqui, ó, esse é um PEI que a gente recebeu, que eu recebi, né, junto com o pessoal da minha equipe, de um aprendiz em específico, tá? Eu tapei o nomezinho dele ali, cortei a clínica que enviou para a gente, mas a gente vê que eles colocaram como uma das prioridades que aquele aprendiz ainda não tinha, que é prioridade para ele de ensino, era uma habilidade de prontidão instrucional, onde ele precisava andar em contexto natural, e aí vem a descrição do objetivo, né? Só o andar. Poxa, será que ele não anda ainda e ele precisa só andar? Não, aí vem o detalhamento desse objetivo. Vamos detalhar o que significa esse andar. E aí tem lá, ó, em contexto natural, o aprendiz será capaz de caminhar lado a lado ao adulto que o acompanha por pelo menos 18 metros, com 4 ou 5 acertos em 3 sessões consecutivas. Tá? Então, por que eu selecionei esse objetivo e não, por exemplo, ali, ó, ganhar atenção que vem antes, que também é uma prioridade, está no planejamento? Vários fatores podem influenciar nisso. Pode ser porque o andar é um exercício que eu consigo, está sob meu controle de ensino, trabalhar com ele no meu contexto. Pode ser porque o gap de andar é maior do que o de ganhar atenção. Tudo isso a gente vai conseguir identificar ali pelo grid. Mas eu digo assim, é muito importante que a gente trabalhe ensinando aquilo que está dentro da nossa zona de conforto, vou chamar assim, aquilo que eu domino ensinar, do que o meu atrever, por exemplo, a ensinar atenção e discriminação. Às vezes é algo que eu não sei fazer, e aí eu me atrevo a fazer isso, e ao invés de ajudar, eu acabo atrapalhando a equipe que está trabalhando em cima disso. Então, eu seleciono objetivos que são prioridade para o aprendiz, mas ao mesmo tempo que estão dentro da minha habilidade, enquanto profissional, de estar ensinando para ele. Tá? Porque se você não sabe fazer aquilo, não se atreva a fazer. Deixa um outro profissional mais qualificado fazer aquilo. Né? E aí, vou até um pouquinho mais além, me estendendo,
Mas aí é melhor que a gente não entre no ensino de não trabalhe com a educação física especializada, não diga que está trabalhando com ela, trabalhe apenas com o ensino de um esporte, que é também uma atividade do profissional de educação física, do que a gente se atrever a entrar numa área que a gente não domina e acabe atrapalhando a intervenção do aprendiz. Né? Então, só reforçando, selecionamos esse objetivo ali de andar como prioridade para esse aprendiz. E aí, como é que a gente elabora um exercício físico pensado nisso? A gente tem o planejamento da intervenção em aba na educação física especial, né? Eu utilizo aqui o modelo do Exerciência, onde a gente identifica o nome do aprendiz, o profissional responsável por aplicar esse treinamento e por ter elaborado ele. A gente identifica quem é o supervisor da nossa área focal de atuação, que é a educação física, exercício físico e movimento, se houver, né? Caso não tenha, pode colocar o supervisor do caso de forma geral, com quem você se reporta e pede orientações. Tá? E aí a gente vai codificar esse exercício. E aqui a gente coloca o código e o nome do objetivo que foi selecionado para esse aprendiz. Aqui, opa, passou. Aqui eu coloquei um código de PIA, que seria prontidão instrucional para o andar, né? E da onde que eu tirei esse objetivo? Eu tenho que identificar isso no meu planejamento. Eu não tirei porque eu achei que eu tinha que ensinar isso, porque aquela massa, né, vozes da minha cabeça vieram e eu vou montar isso e tá ótimo. Não. A gente tirou do VibMec, que foi uma avaliação realizada em setembro de 2023, e 23, e foi dali que eu me orientei para estar montando esse exercício. Tá? E aí eu vou criar o meu exercício físico em cima da avaliação de desenvolvimento do aprendiz. Eu, como eu disse para vocês lá no início, eu sou professor também de arte marcial, de lutas. Então, eu trabalho muito com as lutas também no contexto do ensino de habilidades prioritárias para aprendiz, no contexto do exercício físico. E aqui eu coloquei um exercício que é muito comum em arte marcial, que é o deslocamento com golpes. E aí coloquei a descrição desse exercício. Na contagem e ao lado do professor, o aprendiz precisará avançar executando um golpe junto ao professor. Então, quando o professor conta, o aprendiz dá o passo junto, executando um golpe. E o percurso total deverá totalizar aproximadamente 18 metros. Poxa, por que 18 metros? Porque era o objetivo que estava lá no VibMap, né? Por pelo menos 18 metros era o que o aprendiz deveria andar lado a lado, né? Consequências ao desempenho. E aqui, para mim, ficou pequenininho. Não sei se vocês conseguem enxergar bem, mas tá ali, ó. Se o aprendiz fizer isso de forma independente, eu vou consequenciar essa resposta com reforço social, algumas coceguinhas nele. Esse aprendiz em específico, ele adora brincar de pega-pega, então conseguiu fazer de forma independente, foi na minha contagem do meu lado, concluiu o exercício. Boa, cara, excelente, eu vou te pegar, vem cá. E faz uma coceguinha, reforçando esse bom comportamento que ele teve de andar lado a lado, aguardando a contagem do professor por 18 metros. Agora, se ele fizer isso com um pouco de ajuda, precisei subir suporte para que isso aconteça, vou reforçar o comportamento, mas apenas com reforço social. Eu toco aqui, boa, cara, toca aqui, excelente, andou do meu lado. Então a gente faz esse reforço diferencial de acordo com a resposta apresentada pelo aprendiz também, de acordo com o desempenho dele. E se ele não realizar a atividade lado a lado, eu vou apenas redirecionar esse aprendiz e vou reapresentar a tarefa para ele, para a gente conseguir ter a resposta esperada. E aqui a gente divide esse objetivo em metas. A gente sabe que no shopping, por exemplo, se a gente for pensar na generalização do comportamento de andar lado a lado, no shopping o pai não vai andar do lado da criança contando os passos. Parou. Dois, parou. Então isso é uma modelagem. A gente trabalha com metas, com etapas, né? A gente vai progredindo o ensino dessas habilidades. Então a gente começa com contagem, né, na meta 1. O aprendiz precisa acertar de 4 a 5 tentativas em 3 sessões consecutivas. E após isso eu vou para uma meta 2, que seria já andar ao meu lado sem contagem, acertando de 4 a 5 tentativas em 3 sessões consecutivas. Então, quando eu ando executando o golpe, o aprendiz anda executando o golpe. Né? Não vai mais haver a contagem, não vai estar sob o controle da minha contagem, mas sim sobre o meu deslocamento. Né? E a meta 3 seria em contexto natural, caminhando lado a lado por pelo menos 18 metros, ele precisa acertar de 4 a 5 tentativas em 3 sessões consecutivas. E aqui eu posso andar com ele no final da minha sessão da minha sala até o carro do pai que está esperando. Eu posso andar da minha sala até a sala de um outro profissional para levar ele para dar um bom dia, mas na verdade eu estou objetivando que ele ande ao meu lado e não necessariamente que ele vai dar o bom dia. Né? E aí a gente também, com isso, a gente não deixa de estar trabalhando exercício físico. Há objetivos secundários dentro disso, mas a consequência está contingente ao andar lado a lado. E não ao fazer um bom golpe, ao fazer um bom chute, ao ter uma boa postura, um caminhar, uma marcha adequada. Né? Então, o objetivo secundário nesse contexto ele seria justamente o aprendizagem da técnica da arte marcial,
Um equilíbrio dinâmico, se ele fizer chutando esse movimento, ele precisa ter um equilíbrio unipodal bem estabelecido para conseguir chutar e segurar a sua base para que ele não se desequilibre, né? Ele precisa seguir instrução de caminhar na minha contagem, ele precisa esperar do meu lado para conseguir fazer exercício. Então, tem vários objetivos que são trabalhados de forma secundária, mas a contingência, a consequência está contingenciada ao desempenho dele em andar do meu lado, e não em executar um bom golpe, enfim, a esses objetivos secundários de forma geral. Colocamos também a data em que eu tracei esse objetivo, né? Esse em específico foi dia 2/10/2023, e coloquei uma observação, ó, esse aprendiz já está na etapa 2, ele não está mais trabalhando com contagem, ele já está trabalhando lado a lado, sem contagem, ele tem que aguardar o deslocamento do professor, a execução do golpe, e aí caminhar, mas não há mais o controle oral, né? Não está mais não está mais sensível só à minha contagem, mas ao meu deslocamento, né? Trouxe para vocês também um pouquinho sobre o Ables, né, falar um pouquinho sobre ele, que já é um outro instrumento de avaliação. Esse instrumento de avaliação ele é um instrumento de avaliação e um guia curricular que envolve habilidades básicas de comunicação e de aprendizagem. Ele é composto por 544 habilidades de 25 áreas diferentes, entre interação social, autoajuda, habilidades motoras, e ele foi elaborado para traçar o desenvolvimento típico em idade pré-escolar, mas é muito utilizado também no tratamento de indivíduos com TEA. E aqui é como a gente recebe também os grids preenchidos aqui, né, as tabelas do Ables, né? Se vocês forem ver aqui também, aquela mesma ideia da cor que eu falei para vocês do VibMap também é utilizada dentro do Ables, né? Então aqui, ó, houve uma avaliação dia 30/1/2017, que já está marcado ali em cima em azul. Então, todas as cores que estão pintadas em azul são habilidades que esse aprendiz possuía nessa data em específico. Foi feita uma reavaliação em maio e junho de 2018, e aí as habilidades que ele conquistou após esse período de intervenção foram pintadas de vermelho. Se vocês forem ver entre o código da habilidade e o gráfico em si aqui, o grid, algumas bolinhas também. Essas bolinhas, quando elas não estão pintadas, são habilidades que ainda não foram avaliadas, tá? Então, ele tá aqui demonstrando para a gente como é que a gente consegue identificar quando a gente recebe apenas o gráfico, tá? O grid de desempenho na avaliação do aprendiz. E aqui também, o bacana é que o Ables, ele possui também avaliação de habilidades que estão dentro, mais voltadas ali para o nosso contexto, né, do exercício físico, movimento, brincadeiras, que é justamente avaliar brincadeiras e lazer, né, onde o profissional de educação física muitas vezes participa dessa avaliação, né, mas você vê aqui numa área que a gente domina, que é o exercício físico e o movimento, né, é o brincar. Aqui também ele vai avaliar habilidades motoras grossas e habilidades motoras finas, né? Muitas vezes já recebi solicitação de equipe para que realizasse essa avaliação em específico do item Y e Z, tá? Auxiliasse pelo menos na avaliação, né? No preenchimento, para a gente identificar quais são as prioridades do aprendiz. E aqui eu trouxe para vocês também uma das formas como a gente recebe o resultado do aprendiz ali da avaliação realizada pelo Ables, né? Aqui foi uma avaliação que eu recebi, e essa em específico eu tracei 3 objetivos em que eu vou exemplificar para vocês com um vídeo, os exercícios no final da apresentação, tá? Mas se vocês forem ver aqui, ó, habilidades a serem conquistadas de linguagem receptiva, onde ele precisa seguir instrução para fazer uma ação agradável em contexto natural, ele precisa trabalhar imitação motora, então imitar ações com 2 passos ou mais, e esse precisa nomear itens, pessoas, lugares, ações verbalmente ou com o uso da comunicação aumentativa alternativa, né? Quando necessário. E aqui eu tracei também objetivos, exercícios para esses objetivos do Ables. Primeiro no da imitação motora, e aí vocês vão ver que eu puxo muito para arte marcial, que é uma atividade da minha preferência também e do meu domínio, então eu me sinto mais confortável trabalhando com isso. Onde eu coloquei aqui imitação de golpes. Frente ao professor, o aprendiz precisará imitar uma sequência de no mínimo 2 golpes, porque ali precisaria sequenciar. Se a gente voltar aqui, ó, imitar ações com 2 passos, então eu coloquei que ele precisa, o aprendiz precisará imitar sequência de no mínimo 2 golpes
demonstrados pelo professor. Então, frente a frente, eu vou demonstrar uma sequência de 2 golpes para ele e o aprendiz precisará imitar. Tá? Pode ser que eu faça a execução do golpe, o aprendiz não responda, né? E aí eu faço novamente atenção, olha para mim, refaço e dou o comando de faz igual. Tudo isso está detalhado na descrição da atividade. E aí, a consequência ao desempenho prioritário, que é imitar em 2 passos. Se ele fizer de forma independente, são cócegas com abraço, né? Se com ajuda, apenas o reforço social com um toca aqui. E se ele não realizar, a gente redireciona para a atividade e reapresenta a tarefa para que ele possa apresentar alguma resposta ainda com um suporte maior. Metas e fases. Né? Coloquei aqui que ele precisa imitar 2 movimentos em sequência, acertar de 4 a 5 tentativas em 5 sessões consecutivas. Só que na descrição do objetivo dizia pelo menos 2, ou seja, 2 ou mais. E aí eu coloquei mais metas aqui, tá? Onde ele pode estar imitando 3 movimentos em sequência, de 4 a 5 movimentos em sequência. Tá? Então, quando ele atingir 2 movimentos em sequência em 3 sessões consecutivas, 4 a 5 acertos, a gente muda para meta 2. Tá? E de forma secundária, o que eu estou ensinando para ele? O aprendizado das técnicas da arte marcial, a compartilhar a atenção com o professor, a fazer um contato visual, tá? No objetivo de nomeação. Nomeie o exercício aqui de nomeando as técnicas. O professor irá demonstrar ao aprendiz a técnica que eles irão treinar e o aprendiz deverá nomeá-la. Então, eu vou demonstrar para ele, por exemplo, uma técnica de soco. O que a gente vai treinar agora? Olha, qual o nome dessa técnica? E aí o aprendiz precisa responder de forma oral ou com uso da comunicação alternativa qual é a técnica que a gente vai estar treinando. Né? E aí, vocês vão ver que a consequência do comportamento para esse aprendiz em específico é sempre a mesma, se independente, reforço social, cócegas, abraço, né? Se com ajuda é o mesmo, é apenas um toca aqui com reforço social, e se não realiza, a gente vai reapresentar a tarefa. Meta 1, tracei aqui como nomear de 2 a 3 técnicas, né? Quer dizer, 2 técnicas em 5 demonstradas. Meta 2, ele precisa estar conseguindo nomear 3 técnicas de 5 demonstradas. E a meta 3, nomear 4 de 5, pelo menos, todas essas em 3 sessões consecutivas. De forma secundária, né? A gente vai estar trabalhando ainda o que cabe a nós, profissionais de educação física, estar trabalhando com a criança. Não estou trabalhando simplesmente sentado no chão, pareando o corpo com a criança. Né? Eu, enquanto professor de luta, estou ensinando luta para ele, mas priorizando outra habilidade que não o ensino da luta. Então, ele não vai estar deixando de trabalhar o aprendizado técnico da arte marcial, ele vai estar trabalhando a atenção compartilhada, ele vai estar trabalhando o tempo de espera, porque ele precisa esperar eu demonstrar para ele conseguir nomear. Tá? E aqui eu coloquei uma observação, se vocês podem ver, esse tipo de observação vai variar do aprendiz, eu coloquei que demonstrar com o aprendiz sentado, porque muitas vezes o aprendiz ele fica caminhando e não presta atenção na demonstração. Então eu coloquei uma observação que pode se tornar também objetivo da minha intervenção, que seria o esperar sentado, né? Ou então o esperar em pé sem ficar caminhando para lá e para cá, prestando atenção no professor. Mas nesse momento eu coloquei como observação que com o aprendiz sentado fica mais fácil de trabalhar com ele nesse exercício. Tá, e por fim, o segmento de instrução, né, coloquei ali justamente seguir instrução para a sequência de golpes. Né? O aprendiz precisará demonstrar a sequência de golpes solicitadas pelo professor na ordem que for solicitada. Então, eu posso falar para ele, ó, agora você vai fazer defesa e um soco. E aí ele tem que executar lá, defesa e um soco. Então, ele vai sequenciar, né, ele vai seguir a instrução dada pelo professor, utilizando do movimento das técnicas da arte marcial, né, do exercício físico para estar cumprindo esse objetivo. Pessoal, tá fazendo sentido para vocês até aqui? Qualquer coisa, vá anotando aí. O faz sentido, eu aprendi com uma referência para mim na área. Então, se não fizer sentido, guardem a pergunta que no final eu, eu tento esclarecer para vocês. Senão, o meu supervisor está aqui, ele me ajuda também. E aí, próxima avaliação aqui que a gente tem é o Checklist Denver. Né? É um teste de screening de desenvolvimento Denver, né? Foi digitalizado errado ali do Denver 2, que é avaliado habilidades de crianças de 0 a 6 anos. É um instrumento para avaliar 4 áreas do desenvolvimento, que seria a pessoal social, que daí envolve também sub-áreas, né? De independência pessoal, de imitação, de cognição, competências sociais. Ele avalia também habilidades motoras, né? Habilidade motora fina, habilidade motora grossa, como ele nomeia, habilidades de linguagem. Aí entra também habilidades de comunicação receptiva, de comunicação expressiva, e há 4 níveis de avaliação dentro do modelo Denver, tá? Que seria justamente nível 1, 2, 3 e 4.
Aqui é como é realizada ali a coleta de dados por quem está avaliando, né? Tem a descrição da habilidade, onde a pessoa que está avaliando vai estar observando e vai estar coletando dados para identificar como está o desenvolvimento do aprendiz de acordo com o checklist do modelo Denver. E aqui é como apresentado o gráfico de evolução de cada habilidade. Tá? Então, após a avaliação ali, ó, de 2017 que está em azul, da área de pessoal social, vocês vão ver que para 2018 ele teve um ganho muito grande ali de habilidades, né? Então, isso daqui são os gráficos de desenvolvimento de acordo com a intervenção que foi traçada em cima da avaliação do checklist. E essa é apenas uma das formas, tá, pessoal? Eu já recebi diferentes. Não consegui trazer para vocês exemplos, mas já recebi em forma de uma forma circular, onde quanto mais circular estivesse, mais proporcional ao desenvolvimento estaria aquela criança, né? E aí, se tivesse quebrado, fazendo movimentos triangulares, seria diferente ali. Tem habilidades que são prioritárias quanto mais fora do círculo, sabe? Mas eu não consegui encontrar para trazer para vocês como exemplo, mas existem outras formas também de se avaliar o gráfico do checklist do módulo Denver. E aqui é como muitas vezes a gente também recebe os objetivos que são prioritários para aquele aprendiz, né? Esse aqui em específico, ó, dentro da área de cognição, ele precisa estar fazendo uma relação de número-quantidade. Então, ele conta objetos com a correspondência. Se o profissional, por exemplo, fala assim, pega 5 para mim, aí ele precisa relacionar o número 5 que foi solicitado com a quantidade 5. Né? E aí, eu tenho um profissional na minha equipe, que eu não identifiquei aqui o nome porque eu não pedi autorização para isso, mas ele elaborou um exercício justamente em cima desse objetivo. Dentro da área de cognição, ele colocou um exercício que era, tá aqui, ó, buscando objetos. Ele cria um circuito motor, onde no final desse circuito ele deixa várias argolinhas coloridas. E aí, ele, após o aprendiz passar por esse circuito motor, ele deverá pegar uma quantidade de argolas que foi solicitada pelo professor de 1 a 10 e guardar nos cones de suas respectivas cores. Então, o aprendiz atravessou o circuito motor, se o professor falou, pega 3 argolas. Se ele pegar 3 argolas, ele já apresenta a consequência desse desempenho, e no final ele pega essas argolinhas e guarda na cor respectiva ao cone. E aí, se for de forma independente, esse aprendiz em específico ganha 1 minuto e 30 segundos com a bola de pilates, para ficar brincando. Se for com ajuda, apenas 30 segundos de bola de pilates. E se ele não conseguir concluir essa tarefa, o professor sobe suporte, mas de imediato reapresenta a tarefa, né? E até o aprendiz conseguir concluí-la ainda aqui com suporte. Traçou como meta 1, acertar 2 de 5 tentativas de forma independente. Então, de 5 solicitações que o professor faz, ele precisa acertar pelo menos 2. Meta 2, acertar de 3 a 5 tentativas. E meta 3, acertar de 4 a 5 das 5 tentativas que foram apresentadas para ele. Né? De forma secundária, totalmente coligado com a nossa área de atuação. Né? Ele vai estar trabalhando em equilíbrio dinâmico nesse circuito motor, vai estar trabalhando memória de trabalho, a depender do momento em que o profissional solicita para ele a quantidade de argolas. Ele vai ter que estar fazendo uma discriminação visual-visual, que seria o pareamento de cor no final da atividade. Tá? Então, tudo isso vai estar sendo trabalhado também com o aprendiz, mas de forma secundária. O objetivo prioritário, todo o esquema de reforçamento está contingente à resposta de acertar a relação número-quantidade, e não ao desempenho dele no circuito motor, por exemplo, ou no pareamento de cor. Tá? Então, isso é muito bacana. A gente deixa a consequência. Isso foge um pouco da nossa área da educação física, né? A gente está muito treinado a corrigir o movimento, a execução técnica, a qualidade do desempenho físico e motor, né? E não a resposta-alvo ali, que seria a relação número-quantidade. Né? E aqui na educação física especializada a gente já faz o processo contrário, a gente reforça a resposta-alvo independente do desempenho dele na área motora, né? Na área física. E aí, por fim, deixei para vocês aqui o PIC, que é um outro instrumento de avaliação, que também é um currículo para ensino. Tá? Ele é dividido em 4 fases de avaliação e de ensino. Sendo a primeira fase, ele é dividido por 4 livros, tá? Cada fase é um livro. Então, o primeiro livro é o livro de ensino direto, onde ele trabalha enfatizando a formação da linguagem e habilidades que são consideradas básicas para o aprendiz. Já no segundo livro, que é o livro de generalização, a proposta é que o indivíduo já tenha passado pelo treino direto daquela habilidade e desenvolva um repertório amplo. Então, a gente vai começar a generalizar em contexto mais natural, menos estruturado, habilidades que ele já aprendeu no livro 1.
tá? E aí a gente vai para o terceiro livro, que é o de equivalências, onde são inseridos os conceitos relativos à equivalência de estímulo, que retomam as avaliações habituais, né? Então volta-se a um padrão de avaliação, como é feito ali no nível 1, para traçar quais são os objetivos, né? E aí, equivalência é, por exemplo, eu pedir para você um arco com um material com a cor da maçã, e não necessariamente o arco vermelho, né? Ele já precisa relacionar que se a maçã é vermelha, então ele está querendo o arco vermelho. Tá? Então, há essa relação entre os estímulos ali também solicitados e apresentados. E o livro 4 já seria o de transformação, que ele é baseado na teoria das molduras racionais, a RFT. Tá? O gráfico do PIC, se vocês verem ver ali, o que está em verde, é referente ao ensino direto, ao livro 1, e ele é em forma piramidal, né? Então, as habilidades são avaliadas e são pintadas nessa pirâmide. Aqui não está muito visível, mas cada habilidade é um código na página seguinte que eu estou mostrando isso para vocês. Então, o código que o aprendiz já conseguiu, já conquistou, já tem isso estabelecido no seu repertório, é pintado ali de amarelo porque é a data da primeira avaliação. E a segunda avaliação já está ali determinado que será a cor azul. Então, após um período ali de intervenção, ele vai ser reavaliado e as habilidades que agora ele conquistou nessa nova avaliação vão ser pintadas de azul. Tá? E assim funciona também no livro 2, ali de generalização, que seria o vermelho, né? Cada cor é equivalente a uma habilidade que ele já possui, né? E equivalente também à data de avaliação. Nesse caso aqui a gente vai ver, ó, ele já possuía habilidades na, no livro 1, de ensino direto, então avançaram para o livro 2. Ele deve ter pontuado a quantidade mínima necessária para avançar para o nível 2, então ele avançou para o livro 2 e já avaliaram também algumas habilidades de generalização, onde ele também conseguiu conquistar, ó, também foi pintado de amarelo. Tá, e se a gente for ver ali embaixo, aqui, ó, onde, não sei se aparece para vocês o meu mouse, mas aqui nesse cantinho já tem como é que o gráfico ficaria pintado após a segunda avaliação, após a terceira avaliação, ó, pintado de azul, pintado de vermelho, tá? Que é referente às datas em que o aprendiz conseguiu apresentar aquela habilidade, né? E aqui é como a gente recebe também o planejamento de intervenção, né? Como eu fiz nos outros, eu tapei o nome do aprendiz, a assinatura do profissional, o nome da clínica para não identificar, mas esse em específico é um objetivo-alvo para esse aprendiz, que seria ó, o intraverbal, né, o alfabeto, comportamento-alvo. Depois de ouvir uma sequência de letras em ordem alfabética, o aprendiz irá dizer a próxima letra da sequência. Material necessário, não precisa de nenhum, né? Vem bem detalhado no PIC, eu gosto muito por conta disso, o que que a gente precisa para trabalhar, como é que você vai dar o comando, né? A instrução que o profissional vai dar. Pergunte o que vem depois. Então, contou ali A, B, C, o que vem depois? E aí o aprendiz precisa responder D e assim sucessivamente, né? Diga 3 a 6 letras do alfabeto, e então pare. Exige apenas que o aprendiz diga apenas a próxima letra. Então, parou, pergunta ao aprendiz o que vem depois e aguarda a resposta. Né? E dentro disso eu tracei um objetivo, né? Dentro desse objetivo que foi apresentado pela equipe, que seria contando com o alfabeto. Esse aprendiz também faz aula de arte marcial comigo, e na execução técnica, ao invés de eu contar 1, 2, 3, 4, eu conto A, B, C, D, e aí eu retiro o material que ele está golpeando, por exemplo, paro, olho para ele, o que vem depois? E aí aguardo a resposta dele do alfabeto, que seria E, né? E aí assim sucessivamente. Reforço o acerto, né? Ou redireciono novamente para a atividade. Esse aprendiz, ele gosta de pular no trampolim, então a cada 3 respostas certas, eu trabalho com razão de 3, a cada 3 respostas certas, eu dou acesso a ele ao trampolim. Né? Se ele fez de forma independente, ele tem 1 minuto e meio de acesso ao trampolim, ali a cama elástica. Se ele faz com ajuda, apenas 30 segundos. E se ele não consegue responder, eu vou subindo o suporte, vou direcionando para a atividade, para que eu tenha pelo menos uma resposta com ajuda e possa estar reforçando esse comportamento de sequenciar ali as letras do alfabeto. Tá? Divido por metas também, então a meta 1 é que o aprendiz acertasse de duas de 5 tentativas para ele de forma independente, a meta 2 é que ele acertasse 3 de 5, e atualmente ali eu coloquei até como observação, ele já está na meta 3, ele já tem que acertar de 4 a 5 das 5 tentativas de forma independente. E eu nunca deixo, eu falo eu, mas assim, é algo que a gente precisa tentar. Eu nunca deixo ele decorar a sequência. Por exemplo, eu não vou trabalhar com ele sempre 3, A, B, C, aí ele decora que o próximo é o D. Como eu posso, de acordo ali com o que foi passado para mim pela equipe, ó, que é o que está no livro do PIC, de 3 a 6. Então, se numa aula eu falei 3, na próxima eu posso falar 4 letras. Na próxima eu posso falar 5. Posso falar até 6 letras para que ele sequencie a próxima e não fique algo decorado. Realmente ele tem aprendido aquilo.
né? E aí, de forma secundária, ele vai estar trabalhando as técnicas de arte marcial, ataques, defesas, enfim, né? A técnica que eu estiver me propondo a ensinar para ele. Então, de forma bem resumida, né, trouxe para vocês 4 avaliações que demonstram as diferentes demandas no contexto do exercício físico, né? E aí a gente tem que se atentar muito para qual objetivo será a prioridade alvo da nossa intervenção. Vocês viram, algum simples jogar de bola, eu posso trabalhar a habilidade motora grossa de arremesso, né, de recepção, de espera, mando, gasto energético, ganho de força, imitação. Então, com a nossa ferramenta de trabalho, que é o exercício físico, é o movimento, é o ensino de esportes ou a iniciação esportiva, a gente consegue trabalhar um repertório enorme de habilidades com os aprendizes. Cabe a gente saber selecionar qual a gente vai ensinar e qual a gente sabe ensinar, né? Acho que mais importante do que selecionar qual vocês vão ensinar é saber qual vocês realmente sabem e vão se propor a ensinar, né? Porque, por exemplo, se eu não tenho noção do que é um ecoico, eu não vou me atrever a trabalhar com ecoico. Passa ali e vai para o próximo, né? E pede ajuda para o supervisor do caso. Ó, eu gostaria de trabalhar com ecoico, mas não me sinto confortável. Como eu posso começar a fazer isso? Né? Como você me orienta de uma forma mais simples começar a fazer isso? E aí eu volto ainda no que eu tinha falado antes. A gente pode trabalhar com a generalização. Então eu posso pegar às vezes uma habilidade do intraverbal que o aprendiz já tem e colocar isso no contexto do exercício físico para que eu aprenda também a trabalhar com o intraverbal sem comprometer o ensino direto de uma habilidade. Eu vou estar só generalizando algo que ele já sabe. Claro que tudo isso sob supervisão, para saber se também eu não estou indo muito além do que aquele aprendiz pode, ou se eu não estou deixando muito aquém também, né? Se eu não estou deixando muito atrás do que ele poderia estar apresentando para mim, né? E aqui faltou uma imagem, não sei se... Ah, não, apareceu aqui, né? Então, porque que lembre-se, né? O profissional de educação física, a gente pode estar ajustando com a nossa ferramenta de trabalho, que é o exercício físico, é, a redução ou aumento das demandas não prioritárias também, né? Por exemplo, a demanda motora, a demanda física. Eu tenho um aluno que tem intolerância à prática do exercício físico. E aí eu vou pedir para ele fazer 100 polichinelos para trabalhar ali esse abecedário ali que eu falei para vocês. Poxa, mas aí eu estou concorrendo demais, né? Eu posso baixar um pouquinho, né, o nível da exigência do exercício físico para conseguir nivelar o que ele precisa ali realmente naquele momento, que é o aprendizado do intraverbal ao alfabeto, né? Ou, ao contrário, tá, pô, tá muito aquém ali só 50 polichinelos. Esse aprendiz ele consegue fazer 200. Então vamos subir essa quantidade também de polichinelo para nivelar um pouquinho o gasto energético dele, porque a nossa ferramenta de trabalho é o exercício. A gente tem que estar atento também a isso, que muitas vezes a única prática de exercício que aquele aprendiz vai fazer é no nosso contexto. E se a gente deixar também sempre muito baixo, esse aprendiz não vai estar nem praticando o necessário que a OMS recomenda, né? Que são alguns minutos ali específicos da semana. Então a gente tem que sempre estar atento a esse nivelamento das demandas. Tá? E o nível da demanda em comparação ao grau de desenvolvimento do aprendiz não pode ficar aquém e nem além, né? Tem que estar limítrofe ali, né? A zona desconfortável é sempre o ótimo, né? A aula tem que ser prazerosa, tem que ser gostosa, mas ele tem que ser desconfortável. Né? O aprendiz tem que querer vir para a nossa aula, tem que querer ver ali o tio Felipe, o profissional que está trabalhando com ele, mas a aula tem que ser desconfortável. E vai ser desconfortável porque a gente está trabalhando com uma habilidade que o aprendiz ainda não possui, né? Então, com certeza vai ser desconfortável. Se eu não tenho condicionamento físico e iniciar a prática do exercício físico, vai ser desconfortável. Não precisa ser aversivo, mas precisa ser desconfortável para a gente saber que está nivelado, né? Então, trouxe um pouquinho para vocês, pessoal, exemplos de 4 avaliações de desenvolvimento comportamental. Tá? Deixei aqui os meus contatos para quem queira entrar em contato. Deixei também aqui alguns vídeos para o final, que aí não sei se o professor Paulo autoriza eu passar já, ou se quer abrir para perguntas depois eu demonstro na sequência, mas abro também para perguntas para quem tiver alguma dúvida e estou à disposição. Eu fico babando na sua apresentação, Felipe. Você é do caramba, apresentação muito clara, muito coesa e muito bacana que você se apropriou de todas essas avaliações. Coloca no primeiro slide aí, se alguém tiver pode tirando foto, aproveitar e pegar você no primeiro slide. Ou então, já que você está no seu contato também, né? Precisa aprender marketing contigo, né? Seu áudio, seu áudio. Eu estou dizendo que eu vou voltar tudo aqui assim, porque em compensação a parte
de informática, né, se eu sair daqui até voltar tudo, então voltei aqui um por um, deixei aqui no primeiro slide, mas aí deixei 3 vídeos também que exemplificam, eu tenho autorização do pai, né, eu já tinha autorização por escrito, ontem mandei uma mensagem para ele pedindo novamente autorização para estar mostrando a imagem do filho, mas independente da autorização que eu tenho e tudo mais, eu gostaria de pedir daí para todos que não registrassem a imagem da criança, tá? Porque apesar da autorização, é algo que foi autorizado para trabalhar assim em apresentações, tem autorização do pai ontem para trabalhar de forma específica nessa apresentação que eu estou fazendo. Inclusive, não sei se o pai está presente, se tiver e quiser dar uma palavrinha, mas tem autorização dele para apresentar aqui hoje, mas gostaria de pedir ainda assim que não fosse filmado, registrado com fotos a imagem do aprendiz. Certo, pessoal? Então, eu vou interromper a gravação aqui temporariamente. O Felipe vai passar o vídeo aí e eu peço que vocês não printem, né? Nesse momento aí, não filmem. Embora a gente tenha aí, como o Felipe falou, autorização do uso de imagem, mas é um cuidado ainda maior com a condição, tá bom?